Se houve o planejamento espiritual para essa reencarnação, como ficaria em caso de morte dos pais logo após o nascimento? Isso também foi planejado no plano espiritual? Excelente pergunta. Não tem como a gente dar uma resposta precisa que serve para todos os casos, mas nós podemos analisar dentro da própria obra espírita, várias obras subsidiárias, né? Depois das obras de Allan Kardec, casos que mostram. Então, assim, vamos lá. O planejamento reencarnatório. Se o seu planejamento reencarnatório é o convívio com aquele espírito, pai e mãe, eles não vão desencarnar logo que você encarnar, né? Porque o planejamento é esse, não tem como, né? Nada será perdido. É óbvio que nós temos nosso livre-arbítrio. Em alguns casos, nós podemos forçar a nossa morte, né? Através de um suicídio direto ou indireto. Mas ainda que não sejam na questão de suicídio, a morte dos pais, já era previsto. Agora, existem muitos casos que a nossa missão, vamos dizer, o nosso planejamento reencarnatório não está ligado ao convívio com aquele que serviu de pai e mãe biológico. Às vezes, ali é só uma bênção, uma caridade que aqueles espíritos fazem para que a gente venha a nascer através deles, mas o nosso vínculo, a nossa afinidade está com um outro, que será a nossa família adotiva. Muitas vezes o nosso objetivo é para que a gente conviva em determinada região, para que a gente desenvolva em determinada área. Eu não me recordo aqui de cabeça o livro, mas tem uma obra de André Luiz, se eu não me engano E a Vida Continua, mas eu não tenho certeza. Então é necessário uma pesquisa mais aprofundada. Que um espírito tinha que reencarnar no meio de duas pessoas que já estavam encarnadas. Porém, eles já estavam numa fase mais madura, eles não podiam mais ter filhos. Eles não podiam receber ele, mas eles eram adversários de outra existência. O marido dessa mulher, né? Eles tinham sido amantes, tinha havido uma intriga ali, né? Numa encarnação passada. Então, o que acontece? Para eles não perder tempo, né? Esperar desencarnar aqueles dois para reencarnar todo mundo junto, o que a espiritualidade faz? Próximo da casa desse casal, tinha uma moça que ela já estava próxima a desencarnar no planejamento reencarnatório dela. E foi proposto para ela, durante o sono, ela em desdobramento, se ela poderia, por caridade, receber um espírito para que nascesse através dela, mas quem deveria ser os pais eram aqueles vizinhos que não podiam mais ter filho. E é isso que aconteceu no caso. Ele nasceu através daquela mãe, a mãezinha teve o bebê, soube que estava nos últimos dias, depois de um tempo, né, que a morte já era iminente, e ela foi e bateu na porta da vizinha e disse, eu estou doente, se eu partir eu gostaria que você cuidasse e tal, e assim foi feito. Então, a bênção da reencarnação uniu aquele que era adversário, voltou agora como um filho adotivo, mas um filho. E ali estava se convertendo, né, as algemas de ódio, de intriga, em laços de amor. Então, que cada um de nós possa compreender a justiça divina através das várias reencarnações. Que a gente não se compare com o outro. Que a gente se compare com nós mesmos, firmando um compromisso com nós e com nossos benfeitores espirituais. Que possamos ser hoje melhor do que fomos ontem. E amanhã melhor do que somos hoje. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.